De volta hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro. E, gente, vamos ser sinceros, o negócio agora tá praticamente mas quase certo que quem vai sair vai ser a Vitória e o Matheus. Ontem eu tava na live com vocês, eu vi muita gente reclamando do que eu tava comentando ali sobre a conversa, né, a briga, a primeira treta de fato do BBB entre o Edberto com o Guilherme e a Aline. Então, por causa disso, a gente vai dar uma volta nessa história de novo, tá? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que o nosso objetivo aqui não é torcer nem para um nem para outro, é analisar o que cada um tá fazendo, tá, lá dentro, e a partir daí são vocês que decidem o que vocês vão torcer, o que vocês vão fazer, tá? O que eu posso dizer para vocês daquela discussão, do que eu acompanhei é o seguinte, dentro do conceito de perseguição, a Aline tá certa, só que dentro do que o cara tá sentindo ali dentro do sentimento dele, ele não pode deixar de levar isso em consideração também. Então, dentro do sentimento dele, obviamente que ele está sendo perseguido, porque ele não está conseguindo jogar, ele não está conseguindo fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, se ele vai fazer ou não vai fazer isso, a gente vai ter que ver nas próximas semanas, tá? O que a gente já está sabendo? Como a gente já havia adiantado aqui para vocês no Faro Pop, as duplas serão de fato separadas já na próxima semana. Eles vão descobrir isso no domingo, tá? A prova do líder de quinta-feira, esta agora, no dia 30 de janeiro, já vai ser uma prova de resistência. E pelo que a gente está sabendo, tá? É individual. Eles talvez não se liguem muito nisso, tá? Mas depois, quando chegar no domingo, é que a coisa vai começar a fazer sentido para eles. Pra gente aqui, já é o sinal que todo mundo quer saber. As duplas realmente já vão terminar este fim de semana para eles lá. Mas pra gente termina na terça-feira com a eliminação de Matheus e Vitória. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês sobre os dois. Aparentemente, o público não tá necessariamente só com o ranço do Matheus, embora o ranço do Matheus conte muito. O público também vai descontar nos dois o ranço que tá de Camila e Tamires por elas terem atendido o Big Fone. Então, vamos dar uma olhadinha nas enquetes? Tá, eu vou mostrar a enquete do Votalhada lá, a média deles, e também vou mostrar aqui para vocês como é que vocês estão me falando isso no Faro Pop, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Votalhada, tá? Deixa eu só pegar aqui a janela certa, porque, né, se eu pegar uma janela errada, aí a Globo me dá um strike. Olha só, a gente está aqui no Votalhada. Deixa eu clicar aqui porque vai ficar centralizado, vocês vão enxergar melhor. Olha aqui como é que estão as médias. Diego e Daniele com 11,85, tá? Eles deram uma subida, uma caída, uma subida, mas eles estão estáveis na casa dos 11%, o que é normal. Edberto e Raíssa. Lembra que ontem eles começaram com 42,14? Na sequência, tá? Das 9 horas da manhã, eles caíram para 39,85. Depois, ao meio-dia, 39,44. E às 15 horas, por isso que eu tô gravando agora com vocês, às 16 horas. Então, vocês vão ver esse vídeo aí por volta de 18, 19 horas, tá? O resultado é esse. Não acredito que o resultado tenha mudado substancialmente depois. Nesse resultado das 15 horas, 39,42, uma queda um pouquinho substancial de 42%, uma queda aí de 3, 4%. Vitória e Matheus começaram ontem a sequência com 47,89.
Depois subiram para 48,56, 49,20 e 49,73. Pois é. Agora, a 48,73, desculpa. Agora tá aqui na média geral, uma diferença, gente, de praticamente 10 pontos, tá? Eu acho muito difícil que essa tendência se reverta. Olha aqui no coisa dos sites, a gente dá uma olhadinha aqui no expandido nos sites. No Splash, tá uma briga entre os dois, tá? Na enquete do UOL. Olha aqui, 46,12 e 47,59 para Vitória e Matheus. No Notícias da TV, já está bem mais consolidado que sairá Matheus e Vitória, com 48,03. No site do Área VIP, tá aqui Edberto e Raíssa saindo com 42,67. No Itatiaia tá saindo os irmãos Hipólito com 38,80. O resto é basicamente Vitória e Matheus. E aqui, quando você vê o geralzão, é uma diferença de 10 pontos percentuais. É muita diferença, tá, gente? É 10%, é uma diferença enorme, olha só. O Diego e a Daniele com 14, Edberto e Raíssa 37. No YouTube é praticamente uma unanimidade. Vitória e Matheus em todos esses canais listados aí, 57,82. Edberto e Raíssa em todos esses canais listados aí, 29,50. Diego e Daniele em todos os canais listados aí, 12,68, tá bom? A única rede aonde os palhaços estão sendo eliminados é no X, tá? Nesses perfis aqui, só o Cairo Jardim está com o público eliminando Vitória e Matheus. O resto, todos esses outros perfis listados estão eliminando Edberto e Raíssa, tá bom? Com 57,10 para 38,97 de Vitória e Matheus. Mas como bem observou o povo aqui no canal ontem, o pessoal do X não vota. Então, assim, meio que não faz diferença. O geralzão, acredito que tá muito mais perto da realidade. E vocês vão entender melhor o porquê que eu acho que, no final das contas, quem vai acabar sendo eliminado é justamente Vitória e Matheus. Especialmente porque o Matheus tá sendo muito burro em cair demais na conversa das meninas e ainda mais tá sendo burro ainda de ficar metendo o pau aonde não é para ele meter o pau e acabar dando mais força pro ranço dele, tá? Outra coisa, ontem eu tava ao vivo e falaram aí que o Diego teve uma crise de ansiedade que precisou de atendimento médico. É verdade, tá? Eu fui checar esta informação, só que não foi nada sério ou nada grave, tá? Ele só precisou ali ir no confessionário, deram uma medicação para ele e depois estava tudo certo. Aparentemente o Diego tem síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, que ele sente essa respiração, essa palpitação mais forte quando ele tá nervoso. Mas depois isso passa, tá bom? Então amanhã e hoje vocês já vão ver que ele tá bem normal, que ele tá bem do jeito dele e do jeito de sempre. Só vou dizer uma coisa com relação ao Diego. Se ele parasse de dar tanta importância pro queridômetro e pro que as pessoas pensam, talvez ele nem tivesse essas crises lá dentro, né? Só para esclarecer. Outra coisa para esclarecer é que o ADM do Diego pediu fora Ed e Raíssa. Só que o grande problema é que não adianta o ADM, tanto do Diego quanto da Dani, pedir a eliminação do Ed e da Raíssa, se o público como um todo não tá querendo isso, né? O público como um todo tá querendo eliminar a Vitória e Matheus. Acho que não vai rolar. Por causa disso, vamos também dar uma olhadinha no perfil deles aqui na rede social, tá? Deixa eu só abrir aqui o X pra gente acompanhar. Vamos dar uma olhadinha nesse perfil aqui, tá? Especialmente o perfil da Vitória Estrada. Depois a gente dá uma olhadinha nos outros perfis, tá?
Vamos lá, rapidinho. Deixa eu só clicar aqui para a gente mudar de novo a fonte. Olha só. Aqui no perfil da Vitória. Vamos ver aqui a Vitória Estrada. Olha aqui, tá? Vitória Estrada. O mutirão com 6.000 respostas que ela está pedindo aqui junto com a Poca. 420 respostas, né? Eu tô achando muito difícil mesmo, tá muito fraco isso. E aqui, quais são as outras metas? 1.000 respostas, até conseguiram 1.000 respostas nesse aqui, mas tô achando fraco, tá? O mutirão deles, tá? Tô achando bem fraco, tá? Tô achando bem fraco do que eles estão pedindo. Acho que sim, vai ser meio complicado. Pode ser que mude? Pode, mas não estou afirmando que vai mudar 100%, tá? Esse outro aqui pediu 1.000 respostas e eles só tiveram 942. Chegou perto, mas está bem diferente. Vamos lá aqui mostrar uma coisa para vocês de ontem, tá? Depois da formação do paredão. Olha aqui, vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Vamos achar aqui a postagem dela e do ADM do Diego e da Daniele. Após a definição do paredão, Diego passou mal e precisou de atendimento médico. Na volta, o brother recebeu muito apoio de Vi e Dani. Vamos mostrar aqui fora que estamos unidos e votar muito para eliminar Ed e Raíssa. Então, ela foi atrás de buscar esse apoio com a DM também do Diego. O grande problema é que o público do Diego não está curtindo muito o Matheus. E o Matheus também não está curtindo muito o Diego, tá? Vamos dar uma olhadinha no dele, como é que tá a coisa aqui. Diego Hipólito, né? Diego Hipólito, vamos lá. Ver aqui, eu acho que esse é o perfil dele, tá? Diego Hipólito. Vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que tá o perfil dele, ver como é que estão as coisas aqui no perfil dele, tá? O posicionamento deles é justamente eliminar Ed e Raíssa, tá? Mutirão salve os Hipólito. E eles estão aqui, ó. Inclusive, eu tô achando também fraco, mas no final vocês sabem que não vai ter muita diferença, né? Também tô achando bem fraco esse mutirão deles. Mas o que interessa é que eles estão pedindo aqui a eliminação de Ed e Raíssa, tá? E aqui os mutirões aparentemente, ó, não estão também sendo muito fortes para eliminar Ed e Raíssa, né? Vocês estão vendo que duas torcidas estão indo em uma. Agora vamos dar uma olhadinha lá na Raíssa, tá? Raíssa, BBB. Cadê Raíssa, BBB? Tem aqui esse perfil tropa da Raíssa, mas aqui a gente clica no coisa dela. Raíssa Simões Oficial tá com a conta suspensa. Nossa, tá bem suspensa essa conta, né? Bem suspensa mesmo. Vamos lá. Estão vendendo, estão comprando voto, né? Coisa estranha isso, mas eu quero saber o perfil oficial deles, como é que tá. Aqui no X, aparentemente, tá muito... A Raíssa tá com a conta suspensa, não dá nem pra gente ver. Esse aqui é um perfil de fã, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Edilberto Simões, acho que é o nome dele. Simões. Olha aí, vamos dar uma olhadinha pra gente ver como é que estão as coisas. Conta suspensa o dele, tá? Também tá suspensa a conta dele, Edi Simões. Conta suspensa, o X suspende contas que violam as regras do X. E a da Raíssa também tá suspensa, né? Então não tem nem como a gente avaliar como é que estão as coisas, né? Tá tudo suspenso. Bom, vocês estão vendo aqui comigo, né? Vocês estão vendo que eu fui lá nos perfis oficiais de cada um. Como não dá para a gente medir o impacto desses mutirões, também não dá para a gente saber para onde a coisa está indo com relação a isso. Mas, até onde me disseram, a Raíssa está bem mais forte do que a Vitória e o Matheus. Vocês já viram aí pelos números, né, que aparentemente o público também está com muito mais ranço da Vitória e do Matheus. Então,
é bem provável que eles sejam os eliminados de amanhã. Mas vamos lá para o que aconteceu aí nesses últimos momentos, tá bom? Do BBB, vamos dar uma olhadinha ali. Depois da eliminação, da formação do paredão, desculpa, aquela briga ali do Edberto com o Guilherme. Primeiramente, começou ali com o Guilherme falando para a Raíssa sobre o isolamento dos irmãos Hipólito. Ele estava falando ali que estava percebendo que os Hipólitos estavam bastante isolados na casa e que ele não ia deixar os irmãos ficarem sozinhos e que era então uma coisa dele se aproximar dos dois, e foi assim que aconteceu. Eles começaram a se aproximar por causa dessa atitude que boa parte da casa teve contra eles, de isolá-los. E aí a Raíssa até apoiou, tudo bem, você de fato fez o que você tinha que fazer. Só que aí o Edberto entra e começa a cobrança ali. Qual foi a cobrança? Que tava tudo bem, tá tudo certo você fazer o que você tem que fazer, tá tudo bem, tá tudo certo o que você tava fazendo ali e tal pelos dois, mas eu puxei vocês pro paredão não porque eu queria puxar, mas porque os outros estavam ali imunes e não tinha não tinha outra forma de fazer esse jogo. Só que neste momento, o que foi que aconteceu? Eu já tinha comentado isso com vocês antes. O Edberto começou a falar justamente da questão da perseguição que ele vem sofrendo no jogo. Tá? O Edberto esclareceu ao longo dessa discussão que ele não está sofrendo uma perseguição pessoal, mas é uma perseguição no jogo. Porque, afinal, ele foi impedido de fazer as provas. Mas ele também falou que ele caiu no paredão porque as meninas colocaram ele lá. Porque as meninas fizeram isso, de atender o Big Fone e colocar lá. Só que o Guilherme começou a questionar, olha, você não está sendo perseguido porque perseguição é quando a maioria está ali indo em cima de você. Só que aí o Guilherme também disse, dê nome aos bois quando você for falar de perseguição. Diga quem é que está te perseguindo. E aí o Edberto falou, cara, eu só tenho 30 segundos ali para falar e conversar com o público, então eu não vou direcionar a fala para um ou para outro, eu tenho que falar de forma geral. E para quem sabe do que eu estou falando, vai entender e compreender. Nesse ponto aí, eu também vou ter que dar razão para o Edberto com relação ao que ele falou. É verdade. As pessoas ali, para quem ele direcionou essa fala da perseguição, vão entender e vão compreender. Se elas vão entender ou não no mesmo sentido que ele, tudo bem, mas sabe que está falando deles. Ele direcionou uma fala ali exatamente para a Vitória, para o Matheus e para Aline e Vinícius, que vetaram eles dois da prova, tanto do líder e da prova do anjo. E ele falou. Só que aí o Guilherme começa a dizer assim, não, você não está sendo perseguido porque você foi vetado dessa prova. E que se você também tivesse nessa mesma condição, você também faria a mesma coisa. Só que aí o Guilherme também fala que ele não queria votar no Edberto e na Raíssa. Ele não queria porque não era a prioridade de voto dele, porque ele achava que tinha uma certa ligação com os dois, que ele queria dar uma segunda oportunidade, mas que quem queria votar nos dois era a dona Delma, que estava inclusive ali depois de tomar banho, né? Ela estava ali, que vocês estão vendo aí na imagem, ela estava ali do lado. Depois disso, gente, o Guilherme continuou dizendo que o Edberto não está sofrendo perseguição, que de fato era só uma questão do jogo. Já que as pessoas estão fazendo pelo jogo e do jogo, era uma questão de revidar. Se você tá ali com o poder na mão e você pode representar uma ameaça para mim, eu vou te vetar. Basicamente é isso que o Guilherme quis dizer.
Só que o Edberto falou que ele já chegou na primeira semana e já foi direto para o paredão, porque ele foi a primeira indicação, e de fato ele foi a primeira indicação. Mas ao mesmo tempo, gente, não vamos também esquecer do seguinte: o Edberto também foi o primeiro a participar naquela dinâmica daquele sincerão, aonde ele disse que queria a Aline e o Vinícius fora do jogo porque não teve muita afinidade com eles. Então tinha uma razão para isso, não tinha? Por esse motivo, ele foi vetado da prova na quinta-feira e a Vitória e o Matheus também vetaram ele por uma questão de estratégia que ele tinha combinado ali com o grupo dele, que era lá de votar no Ed e na Raíssa. O grande problema foi que as meninas lá, a Tamires e a Camila, acabaram com essa estratégia totalmente. Só que aí o Guilherme disse que ele era muito idiota, canalha, burro, sei lá o quê, porque ele acreditava que Ed não tinha ele com prioridade de voto. Só que aí o Ed puxou ele, botou ele no paredão e tal. E aí o Vinícius aparece, né? É o Vinícius que acaba alertando a Aline sobre o que estava acontecendo lá nessa discussão. E aí ele fala que não tinha prioridade, que de fato ele não queria votar no Ed na Raíssa e que ele convenceu a Dona Delma a dar uma oportunidade, embora a Dona Delma realmente quisesse votar no Ed na Raíssa porque ela não gosta deles. Depois disso, o que foi que aconteceu? Os dois continuaram nessa treta, tá? Foi uma treta que saiu ali do inesperado. Por que saiu do inesperado? Porque a Aline acabou entrando ali. E olha a cara do Ed. O Ed tá até nesse momento, ele falou assim: eu estou sofrendo perseguição, mas não é perseguição pessoal. Eu estou falando que eu estou sofrendo perseguição no jogo, porque não estão deixando eu jogar, estão me vetando das provas, estão me tirando essas oportunidades de construir esse jogo. E, de fato, né? Pelo menos nessas 2 primeiras semanas ele não fez prova nenhuma. A única que ele fez foi aquela do anjo com a filha, que foi péssimo, mas as outras provas que tiveram ao longo da semana ele não fez. Aí depois ele falou que ele foi colocado no paredão, que ele não foi votado e que as meninas, Camila e Tamires, acabaram jogando ele por uma consequência do Big Fone. Aí a Camila entra e disse assim que ele não está sendo perseguido e que ela só colocou no paredão porque era um problema que elas tinham com ele já da semana anterior. Aí ele fala: eu não afirmei que vocês estão me perseguindo, vocês fizeram o que vocês tinham que fazer. Tá? Ele falou isso tudo aí. Só que o Guilherme disse que ele estava sendo mesmo muito idiota, muito canalha, muito burro, porque ele acreditou que o Ed não via ele como uma prioridade de votos e no final das contas acabou colocando ele no paredão. Acho que o Guilherme deu uma acordadinha, né? Vocês percebem pela cara que o Guilherme, olha aí como ele ficou bastante chateado com essa história. Aí a Aline foi lá conversar com o Ed e começou a dizer para ele ter cuidado com as palavras, que ele não está sendo perseguido, que perseguição é um conceito assim, aquilo outro, o conceito do dicionário. Só que aí o Guilherme também termina a discussão dele ali com o Edberto e fala assim: se você tivesse nessa posição, se você pudesse e tivesse um poder de vetar, você não vetaria? Porque eles são seus adversários no jogo. Você não usaria isso para vetá-los? Então não está tendo perseguição. É o que eu falei para vocês, tá? Não é uma questão nem de defender o Ed e nem de defender o Guilherme. Aqui a gente está falando de uma questão de jogo. O que é uma questão de jogo? Se o cara tem um determinado poder e ele vai poder vetar alguma outra pessoa, você acha que ele não vai usar isso contra? Se o Edberto tivesse ali a condição de vetar as pessoas, ele não ia vetar? Ele não ia também aplicar isso contra um adversário? É do mesmo jeito, gente. Então, ontem me acusaram de estar defendendo um e colocando problemas no outro. Não, gente, eu não estou defendendo ninguém, tá? Eu estou apenas afirmando para vocês que, dentro dessa perspectiva, o Ed, quando tiver um poder, porque isto vai acontecer em algum momento no jogo, em algum momento ele vai ganhar uma prova, em algum momento ele vai ter condição de vetar alguém, e em algum momento ele vai fazer esse veto em cima das pessoas que, de uma certa forma, são seus adversários.
E não tem nada de errado em fazer isso, tá? O errado é você não fazer. O errado é você ter o poder na mão e jogar isso fora, tá? Isto é o errado. De resto, você tem totais condições e deve fazer aquilo que você precisa para escapar do paredão, certo? É isso que eu estou querendo dizer. O Ed e a Aline tiveram uma discussão ali sobre perseguição. A Aline dizendo, você não está sendo perseguido, isso e aquilo, explicando o conceito ali do que significa perseguição e tal. E o Ed dizendo que ele estava sendo perseguido. Eu tenho que falar, gente, com relação só ao sentimento dele. Se ele está se sentindo perseguido e se essa narrativa que ele está contando serve para as pessoas aqui de fora, desculpa, para as pessoas aqui de fora comprarem a história dele, então tá tudo certo. Ele tá fazendo o jogo que ele tem que fazer e o público tem que comprar aquilo que tem que comprar dele, tá certo? E se o público vai comprar, a gente vai descobrir amanhã, tá? A gente não vai descobrir isso agora. E aí, lá no quarto dos anos 50, o Diego e a Dani explicaram por que eles votaram na Eva e na Renata. E aí eles disseram assim, que votaram na Eva e na Renata por causa da proteção, que eles fizeram o cálculo ali e começaram a ver que, de uma certa forma, eles tinham que votar. Que senão eles iam cair no paredão, que eles teriam a maioria dos votos. E aí, como eles viram que tinha esse movimento ali do quarto Nordeste, eles aproveitaram e se encaixaram nesse movimento. Mas que não tinha absolutamente nada e era uma estratégia que nem ele queria fazer. Tanto que ele explicou para as meninas, eu não queria ter votado em vocês, só votei justamente porque eu fiz a somatória e deu que ia pro paredão, a gente tentou se proteger. E as próprias meninas disseram assim para ele que estava tudo bem, estava tudo certo, que ele não tinha que se preocupar com isso. Era uma proteção e um já tinha votado no outro, então tá tudo certo também. Não tem nada de errado. E não tem, gente. Não tem nada de errado você se defender num jogo como esse. Errado é quem não faz isso. Errado é quem não está se aproveitando da situação, como foi o caso das meninas. Agora, a dona Delma, essa criou um ranço do Edberto. Ela disse que agora ela vai acionar os cupins dela, como ela tá chamando a torcida dela, para eliminar o Ed e a Raíssa, porque agora tem que mostrar força, porque o Ed e a Raíssa fizeram de colocar ela no paredão e tal. Ela tava muito chateada com o Ed e com a Raíssa. Tá? Ela tava. O Guilherme nem tanto, né? O Guilherme ficou chateado naquela hora do banheiro, mas depois... Ok, eles não se falaram hoje ao longo do dia, mas o Guilherme, o menino lá, ficou muito mais na dele do que a dona Delma. Dona Delma tava assim, ó... Como eu posso dizer? Eu não queria falar palavrão, mas tem que falar, né? Ela tava com os caralho pra cima do Edberto, tá? Ela tá com muito ranço dele. No final das contas ali, a dona Delma disse que ia acionar a torcida, o pessoal do Nordeste, no Nordeste da região mesmo, e que iam tirar ele do programa. Não sei se vão conseguir, tá? E aí ela falou isso de novo para as meninas ali, que ela estava bastante chateada com isso, que ela estava muito chateada por causa do que o Ed fez de botar ela no paredão e tal, e das razões que deram para isso. Não tem jeito, né, gente? Dona Delma, a senhora ainda tá sendo uma planta nesse jogo. Aí lá no quarto do líder, o Edberto e a Raíssa receberam aí o apoio do João Pedro, João Gabriel, e aí eles reforçaram que tem que ter a confiança do público agora, não tem muito mais o que fazer. Disse aí o João Gabriel, João Pedro, sempre confundo os dois, tá? O Brasil tá com vocês. E aí eles continuaram falando ali, o Ed contou lá tudo que tinha acontecido na briga dele com o Guilherme, enfim, eu não vou repetir porque vocês já sabem o que foi que aconteceu. Mas ele contou ali pro Guilherme, aí depois o João Pedro tava falando ali, você agora vai ter que, lá no Sincerão, fala lá que o Diego é falso, não sei o quê. E são esses que estão achando que estão conquistando o Brasil, né?
Me diz aí, o cara tem problema justamente ali com Vitória e Matheus, que vetaram ele da prova. Por que é que no Sincerão ele teria que chamar o Diego e a Daniele e dizer que os dois são falsos, se ele não tem problema com o Diego e com a Daniele? Se o problema dele nessa questão, que ele brigou com o Guilherme, foi com a Vitória e o Matheus, foi por causa lá do veto, foi com a Aline e com o Vinícius por causa do veto, porque você tem que usar esse argumento, né? Parece que o menino lá, o gêmeo, tá com tanto ranço do Diego, que ele falou que a admiração dele pelo Diego acabou. Ele não quer mais saber do Diego. Tá bom, né? Tudo bem que acabou. Tudo bem, você tem o direito de não gostar. Mas o que você está fazendo aí desse momento do jogo é péssimo. Você está aconselhando uma pessoa, um amigo seu que está emparedado, a se dar mal. É basicamente isso que você está fazendo. É péssimo, tá? O Edberto não tem que se meter num problema que envolve se ele acha, se o João Pedro, o João Gabriel, se os dois acham que eles têm problema com o Diego e com a Dani, isso é com eles. Agora, se o Edberto tá ali, discutiu com o Guilherme e com a dona Delma por causa dos vetos que ele teve com a Vitória, o Matheus, a Aline e o Vinícius, ele tem que explorar isso, porque é isso o que tem, de fato, mais peso na história. E não o Diego e Daniele. Aparentemente, os dois nem tiveram problema essa semana. É muita burrice você querer confundir as coisas, né? Mas esse menino aí, o João Pedro, tá com o ranço do Diego. Ele diz que acha que a Vitória é uma planta, que a Daniela é uma planta, e eles estão achando, né, que o Brasil inteiro tá amando o que eles estão fazendo. Eu acho, na minha visão, que eles não estão, que o Brasil não tá gostando deles. Vai eliminar Vitória e Matheus não por causa de Vitória. Eu já falei, uma das causas da eliminação da Vitória tem a ver com o Matheus, que o Matheus está sendo muito burro, o Matheus está dando muito espaço para as pessoas que ele não devia dar. Outra razão, qual é a outra razão que eu acho que Matheus e Vitória serão eliminados? Pela própria configuração ali do paredão. O povo que pegou ranço das meninas, das irmãs, vão acabar eliminando Vitória e Matheus, porque estão com ranço das irmãs. Pode ser que isso aconteça? Não sei, gente, eu não posso falar coisas que não sei ainda. O que eu posso dizer é que as pesquisas estão sacramentando pra gente que quem vai ser eliminado é Vitória e Matheus. Pode ser que a gente tenha uma surpresa amanhã? Até acho que pode ser que a gente descubra uma surpresa, tá? Mas não vejo que isso vá ser diferente, tá? A Vitória e o Matheus depois foram conversar ali com o pessoal ali, com as meninas, explicar por que elas votaram na Eve e na Renata. Aí teve um outro momento ali, a Renata disse que ela não queria limitar as alianças dela com qualquer grupo que seja, porque a única aliada que ela tem nesse jogo é só a Eva. Aí a Vitória disse que ela não imaginava que ela pudesse estar dando patadas em cima das meninas, pediu desculpas pelos mal entendidos entre as duas e que ficaria atentas às novas situações, tá? Então, assim, foi uma coisa tão burra o que aconteceu ali com essa estratégia deles, porque por que não deu certo, tá? Essas combinações ali. A falsidade, gente, a falsidade não deixou a coisa andar. Lá no quarto do líder, o Edberto, que ele disse que estava realmente se sentindo perseguido e que ele tinha ligado as anteninhas dele com relação ao que estava acontecendo. A dona Delma já estava bastante chateada e tal, mas lá no quarto Nordeste, as meninas começaram a falar ali que elas nem imaginavam que teria Big Fone. Mentira, vocês estão mentindo, viu, Camila? Viu, Tamir? Vocês estão mentindo. Vocês tanto imaginavam que teria Big Fone que vocês combinaram isso lá. A câmera tá lá, o áudio tá lá provando que vocês combinaram isso. Uma disse ali, vai pro outro lado e eu atendo esse aqui. Vocês combinaram, vocês imaginaram que teria sim um Big Fone e ficaram do lado do Big Fone, sim. Mas elas quiseram sair pela tangente.
A Camila e a Tamires disseram assim que quando elas conversaram sobre as várias possibilidades, elas não queriam que caíssem no paredão 3 deles ali. Só que no final das contas, caíram os 3 deles, né? Elas foram se justificar com a Eva e com a Renata, tá? Uma disse que não tinha combinação, aí a outra irmã disse que houve uma combinação, e obviamente as bailarinas já ficaram, ó, ligadinhas, que sim, uma das irmãs estava mentindo e que sim, houve uma combinação para que os votos ali do quarto Nordeste fossem para cima delas. Burras são as meninas de achar que essas explicações delas vão convencer o público aqui fora de alguma coisa. Especialmente aí da dona Tamires, que ela e a dona Camila, mas por que eu estou destacando mais a Tamires? Por uma razão. Tamires é que falou que não tinha essa combinação, só que a Camila disse que tinha. Então vocês estão mentindo, e estão mentindo feio, tá? Porque ficou claro, o Diego depois jogou na cara lá das bailarinas que houve essa combinação sim na academia. Olha, vou te contar. Essa história toda ainda vai dar muito pano pra manga, especialmente depois dessa eliminação de Vitória e Matheus, tá? Eles têm certeza de que não vão ser eliminados, mas acho que vão, tá? Não tô afirmando que vão, mas tô achando que vão. Aí depois, o Matheus ali disse que estava arrependido de ter feito algumas estratégias que ele não queria fazer e que ele forçou uma barra que ele não precisava sobre o voto nas meninas. E aí, ele depois deixou claro ali que ele não é obrigado a seguir nada. Ele não, né? A Tamires, desculpa. Disse que ele não é obrigado a seguir nada, mas que no final das contas ele se sentia prejudicado com o que estava acontecendo. E como eu falei para vocês, também rolou a crise de ansiedade do Diego, tá? Não foi nada sério, nada grave, nada sensacionalista. Por isso que a gente não falou sobre isso com vocês, tá? Só que depois de toda essa discussão ali, teve um momento que a Aline foi conversar com o Guilherme, Vinícius, a dona Delma, se eu não me engano, e ela falando ali sobre o uso do termo perseguição. Disse ali a Aline que o público decide e o público tem a palavra final, e que palavras mal colocadas podem ser mal interpretadas. E aí teve um outro momento ali que o Edberto, lá no quarto do líder, já tinha dito que depois que eles descobriram que o Diego estava planejando votar neles, se isso também não era uma perseguição, se a combinação de votos que não estava rolando não era uma perseguição. No final das contas, a gente acaba sendo uma perseguição, tá? Aí tivemos um outro plot twist durante a madrugada, que foi o Diego conversando com o Diogo, explicando por que ele votou nas meninas e explicando que ele não queria votar nas meninas. Mas olha lá quem é que estava ouvindo. Olha lá quem é que estava prestando atenção na fofoca. Olha lá. Quem estava prestando atenção na fofoca era justamente a Tamires. E ela vai levar essa informação ali para ele. O Diego falou ali que ele tem dificuldade, sim, em lidar com as dinâmicas do reality show e que o jogo colocou ele próximo de algumas pessoas e ele seguiu o coração dele para ser justo. E aí depois o Diogo falou ali que a ansiedade tem a ver com a incerteza que eles estão vivendo ali dentro e tal, e tudo que eles estão passando. E eles falaram dessa coisa de não querer votar mesmo nas meninas. Só que a Tamires foi lá pro quarto e expôs a conversa entre o Diego e o Diogo. Aí ela disse pra Giovana e pra Graciane que essa conversa era comprometedora e que, segundo ela, o Diego tentou justificar as suas ações. Disse ali: Tamires contou isto. Ele estava falando e eu sem acreditar. Ele viu que eu estava na cozinha e o Diogo quase falando para dentro, mas deu para ouvir. Não foi minha intenção, mas apertei na hora para ouvir e sabia que elas iam.
Aí depois a Giovana começa a se meter ali, que o principal problema foi a falta de planejamento. Aí a Camila começa a dizer ali que elas não tinham feito nada, não tinham planejado nada, e que o público estava vendo. Aí a Giovana começa a criticar ali, a Camila começa a criticar o Diego, que o Diego estava sendo incoerente, porque o Diego não queria votar nela, mas no final votou nela. Mas ele não pode se proteger? Esta é a pergunta que eu faço pra vocês. O cara tá vendo que ele vai pro paredão, tá vendo que tem um monte de gente votando na mesma pessoa. Ele tá indo pro paredão, ele tem a possibilidade de ir. Ele não pode se proteger? É muita burrice também dessas meninas acharem, né? Porque as meninas são as donas da moral lá dentro do jogo. Pra elas, só elas podem fazer tudo dali. Mas os outros não. Os outros elas têm que condenar. É isso que tá essas meninas aí, por isso que o povo tem ranço delas. A Camila disse que ele estava sendo incoerente, porque ele não estava seguindo o coração dele. E se ele estava sendo incoerente ou não estava seguindo o coração, isto é um jogo, e jogo demanda estratégia. E aí a Giovana disse que o Diego não usou a cabeça porque as bailarinas votaram nele. Aí a Graciane disse ali que eles deviam ter uma abordagem mais direta agora com o Diego, e que não devia mais comentar de jogo com eles, não devia mais falar nada com eles, e dizer, eu não quero mais jogar com vocês. E no final das contas, só a falsidade estava rolando nesse quarto Nordeste, viu? Só falsidade. Aí as duas começaram a perder a paciência com o Diego e com a Daniele. A Camila dizendo ali que o Diego só tá fazendo merda e que fica difícil defender, e que eles lá no quarto Nordeste tem que se priorizar, não pode mais ficar falando das estratégias deles pra ninguém. Mas quando queriam a imunidade, estavam lá chamando ele pra fazer estratégia, né? Olha só a incoerência de vocês, né? Vocês aí, quando queriam imunidade, estavam ali, babando o cara. E agora, quando o cara não vai mais te dar essa imunidade, vocês aí estão metendo o pau nele, né? Porque vocês pegaram a imunidade do Big Fone. Olha só, né? Aí a Tamires disse que não queria mais saber do voto deles e que elas tinham que confiar mais nelas agora. Então vocês vão pro paredão praticamente toda semana, tá bom? Vão pro paredão toda semana. Aí depois o Matheus entrou ali, que disseram ali que o Diego e a Dani estavam mais afastados e que só vieram falar de aliança depois que tudo aconteceu e que isso era uma razão e que eles se sentiram enganados. Aí a Giovana disse ali que já era, não dá mais para argumentar e que eles não têm mais que votar e contar com o Diego e com a Daniele ali e que acabou mesmo e tal. Quando vocês precisarem se defender, tá? Notem isso, e quando vocês verem essas meninas aí precisando se defender, cobrem. Porque essas são as meninas que queriam a imunidade do Diego, queriam a imunidade do Anjo. E no final das contas, ele deu isso para a pessoa que ele queria dar. E aí, metendo o pau nele só porque ganharam a imunidade do Big Fone. E se não tivesse ganhado a imunidade do Big Fone, como é que seria? Estariam metendo pau nele, não? Para vocês verem como o poder muda alguma coisa dentro desse jogo. O Diogo estava certo quando ele falou que essas meninas são pura hipocrisia mesmo, tá? E aí a Graciane depois disse que ia pressionar o Diego para saber qual era a dele nesse jogo, porque ele estava dando mole lá dentro, que ele não queria combinar voto, mas depois que ele estava jogando tudo no colo delas. Aí a Camila começa a dizer que elas acolheram eles e é assim que eles pagam, que parece que eles estão defendendo uma coisa e que no final não é isso que está acontecendo. E aí a Giovana disse que eles não têm mais que jogar com o Diego e com a Daniele, e acabou, e final de tudo. Tá bom, né? Vocês mesmos estão vendo que no final, quando vocês caírem no paredão, não reclamem, tá bom? Não reclamem, porque esse é um jogo que, querendo ou não, você precisa ter votos. E se você não tem votos, você não consegue passar dele, né?
Aí teve lá o momento que a dona Delma estava reclamando ali com a Aline e o Vinícius sobre a forma como o Edberto estava lidando com o Sincerão, desculpa, com a briga lá e tal. Aí a Aline explicando que não era perseguição, mas que era coisa do jogo. Mas dona Delma já criou um ranço mesmo do Edberto. E o Guilherme começou também a criar um ranço deles, tá? Agora, lá no quarto, anos 50, a Daniele e o Diego se sentaram para explicar o que tinha acontecido, do porquê que eles votaram nas meninas. E aí as meninas contaram para eles o que aconteceu ali no quarto Nordeste com a conversa que elas tiveram com a Camila e com a Tamires. E aí elas contaram que uma das irmãs falou que havia uma combinação, que a outra das irmãs não desmentiu, disse que não tinha combinação e que elas ficaram ligadas ali. Aí a Daniele disse: a gente não queria votar em vocês, mas era necessário para a gente tentar se salvar. Não tinha outra alternativa. A gente sabia que elas iam votar em vocês e não tinha outra forma. E aí a Eva disse: a gente também fez a mesma coisa para a gente tentar se defender. Não tinha nada de errado em você tentar se defender. Errado é você ser passivo e não se defender nessa situação. E aí o Diego disse: é mentira o que elas estão falando, porque houve essa combinação na academia e ele estava lá. Olha, essas meninas vão acabar se dando muito mal, viu? Eu falei pra vocês, o público tem ranço delas. E quanto mais elas mentem nesse jogo, mais o público cria ranço. Porque elas estão ali claramente mentindo sobre o que está acontecendo, mas na prática vocês sabem que não foi isto que aconteceu. Só que elas não contam que a gente aqui está assistindo, que a gente está vendo, e que a narrativa que elas estão tentando colocar de pauta não é verdadeira. Aí depois a Daniele até chegou a propor, mesmo que em tom de brincadeira, mas acho que depois eles vão levar isso a sério, que eles lá do quarto anos 50 se tornem de fato um grupo, que eles ali se defendam entre eles, que eles se defendam, que eles estejam ali com as mesmas estratégias, porque assim eles conseguiriam evitar maiores problemas. E aí meio que depois eles concordaram que tinha que realmente fazer isso. Aí ele falou da Graciane também, que a Graciane estava muito envolvida com as meninas do lado de lá, e essas coisas. Acho que as meninas também falaram que, porque conheço o Diego não sei há quantos anos, mas ele tá decepcionando, alguma coisa do tipo, tá? Eu não peguei todo esse papo, gente, porque nesse momento eu estava ocupado com outra coisa. Quando eu fui atrás na Globoplay, esse papo estava cortado. Mas a única coisa que eu consegui compreender foi: as meninas também falaram que a Graciane estava metendo o pau nele, que a Graciane estava falando mal dele ali, e ele meio que já não gostou muito disso. Aí a Vitória e o Matheus começaram ali a falar que eles precisam se preparar para o Sincerão de hoje à noite. Só que a Vitória não quer dar palavras pesadas para ninguém, ela acha que é muito pesado e que eles precisam ali aproveitar o Sincerão, que é uma das maiores audiências, que eles não podem errar. Aí o Matheus disse que ele já tem os alvos definidos, que para ele é imprescindível falar que é o Ed e a Raíssa, e o Diogo e a Vilma, mas ele chegou a falar também do Diego e da Daniele, por causa dessa história lá do quarto. Eu acho que não vai dar muito legal, tá? Só acho que não vai dar muito certo se eles fizerem isso e se eles forem por esse caminho. Ao contrário, eu acho que eles vão se dar muito mal. Muito, mas muito mal ali, tá? Mal demais, inclusive. Aí lá no quarto fantástico, os irmãos gêmeos começaram a criticar ali a postura do Diego com a Dani. Começaram a repetir que acham que a Daniela é uma planta e tal. Chamaram a Aline de sereia e que o Diogo tá caindo no canto da sereia. Aí o João Pedro continua a dizer que o Diego é falso e que ele leva a falsidade pro pessoal e que isso era muita coisa para ele dentro do jogo. E aí o Mike começou a dizer assim que nunca conheça os seus ídolos, porque você vai se decepcionar.
Só que ele falou uma coisa que é interessante. Ele disse que o Diego e a Daniele chegaram em lugares aonde ele nunca conseguiu chegar. Talvez um pouquinho desse ranço tenha a ver com isso, né? Porque o Diego e a Daniele já disputaram Olimpíadas, várias por anos, e eles ali, os nadadores, tentaram e não conseguiram. E aí o Mike disse que esse negócio do monstro pegou ele simples, e que era muito simples eles escolherem quem não prejudicaria o grupo. E aí o Gabriel disse assim pra ele, o Diego veio pra fuder com o parquinho todo e eu não gosto disso. Então vai embora, aperta o botão e vai embora. Porque jogo é desse jeito. Você vai ter que passar por essas situações porque o jogo funciona assim. Aí todo mundo ali dentro começou a zoar com o Diogo, que o Diogo tava caindo no canto da sereia, que ele tá sendo manipulado pela Aline. Aí o João Gabriel disse que a Aline era uma medusa, porque ela é a sereia do jogo. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Porque Medusa não é uma sereia, né? A Medusa é aquela figura mítica que transforma uma pessoa em pedra, se você olhar para ela. É completamente diferente. E aí o Mike disse que se o Diogo caísse no canto da sereia, eles iam perder um membro e iam ficar mais fracos. Aí o Diogo disse que ele precisava ser sincero nesse momento e que ele já tinha conversado com a Aline, então ele não podia botar ela no paredão e que ele não podia negar algo que ele tinha feito, mas que ele também não sabe se vai rolar alguma coisa entre os dois lá na frente. Eu também não tô gostando muito desse Quarto Fantástico, eu tô achando eles muito soberbos, tá? Em várias coisas. Eles estão achando ali que eles dominam todo o jogo e eles não dominam. Ao contrário, eu acho que eles estão sendo até burros em muitas coisas ali, especialmente os gêmeos que acham que o Diego tá perdido, que ele não sabe o que é anjo, o que é monstro, mas nem vocês sabiam o que era anjo, o que era monstro. Vocês descobriram isso agora, tá? Se um é mais rápido para pegar do que o outro, isso não tem necessariamente nada a ver com o fato de estar perdido ou não no jogo. Mas enfim. Aí, antes de dormir, o Diogo resolveu ali abrir a central e verificar os votos de Aline e Vinícius. E aí ele descobriu que os dois votaram no Mike e no Gabriel. Não que isso seja tão relevante assim, que não vai mudar alguma coisa, mas eles assim tentaram pelo menos mudar alguma coisa ali do que estava acontecendo. Teve uma outra coisa também que eles falaram lá no quarto, né? Isso não vai mudar. O fato do Diego ter descoberto que a Aline e Vinícius votaram no Mike e no Gabriel não vai mudar nada na configuração desse jogo. Só que ali no quarto, o Mike disse que o Diego entrou no programa para se humanizar como figura pública. Mas e daí se ele foi lá para se humanizar? E daí por que ele foi lá para isso, gente? O que é que o Diogo está fazendo aí nesse jogo também? Ele não está querendo mostrar que ele é além de um ator? Que ele está além de ser um ator, um artista? Que ele também é uma pessoa? Qual é o problema de você se humanizar? Qual é o problema de você fazer as coisas que você tem que fazer? Nenhum. Erros são vocês de não usarem a oportunidade que vocês têm aí de usar. Erros são os de vocês, tá bom? De vocês, tá? É muita burrice se vocês não usarem a oportunidade que vocês têm para se promoverem. Aí hoje de manhã as meninas já acordaram ali com os caralho, né? Falando e metendo pau no Diego, metendo pau em praticamente todo mundo ali, como se só elas fossem donas do bem e do mal e de toda a razão. E aí a Vitória começou a pedir votos pro pessoal do Brasil e tal. Começou a pedir votos ali. Aí a Daniele também estava explicando sobre a disciplina do esporte, porque o Mike falou assim para ela que era muito... ele percebia que ela se cobrava demais. Aí ela explicou que mesmo que ela não seja mais uma atleta praticante hoje,
ela não deixou de ser atleta e que ainda assim ela se cobra demais pelas coisas, ela se cobra demais pelas atitudes que ela tem ali dentro e que isso não sai da cabeça dela, porque a disciplina do esporte é desse jeito e tal. Aí depois ele até concordou com ela que a disciplina do esporte era isso. Por que eu tô tendo que falar disso, embora isso não tenha muito a ver com o assunto aí de estratégia do jogo? Porque basicamente eles estão ali metendo o pau no irmão, mas gostam da irmã. Estão metendo o pau nele, esquecendo que ele joga com a irmã e não tem o que fazer. É muita coisa, né? Você querer puxar saco de alguém e no final das contas você não conseguir. Porque ela também não deu muita abertura. Aí o Edberto, obviamente, deu uma provocadinha ali, né? No que aconteceu no monstro, porque os meninos, Mike e o Gabriel, caíram lá. E aí ele começou a dizer, né? Parece que vocês estão comendo menos por aí. Aí as meninas começaram a reclamar: a gente tá comendo menos, tem menos ovos, não sei lá o quê. E eles não cobram isso da Graciane, né? Porque a Graciane que tá comendo muito também. Não estão cobrando disso da Graciane. Não estão cobrando e não estão querendo cobrar nada, né? Agora a culpa é só do Diogo. Aí, sabe o que eu vou dizer? Vai sobrar comida na xepa, tá? Porque a eliminação de Vitória e Matheus vai acabar abrindo espaço aí na xepa para todos eles. Vai sobrar comida aí, ó. Vai ter comida para todo mundo. Não precisa se preocupar, vai ter comida. Tá? Vocês estão só ali metendo pau no Diego, mas vocês passam pano pra Graciane, né? Porque a Graciane também come igual um trator. Mas vocês metem o pau no Diego. Porque só o Diego e a Daniele que estão errados aí, né? Vocês só estão criando a narrativa que ele precisa para continuar vencendo esse jogo. E aí, queridômetro, o Diego bateu todos os emojis possíveis do queridômetro. Levou coração, levou cobra, levou coração partido, levou mala, levou biscoito e levou mentiroso, levou falso. Olha aí o queridômetro do Diego. Levou 15 corações, uma cobra, um coração partido, uma mala, um biscoito e falso. Deixa eu ver aqui, tá? Quem foi que deu isso, tá? Para eles. Obviamente que eu tenho aqui essas coisas também, né? Eu tenho tudo isso aqui anotado. Apesar de estar um pouquinho confuso aqui nesse roteiro que eu anotei, mas eu tenho tudo isso, tá? Tá tudo anotado ali. Teve um outro momento ali que a dona Delma questionou se o Edberto era um personagem, mas no final das contas não era ali personagem, né? Aí o Edberto também estava falando ali da contagem de alimentos, mas isso aí não é tanto problema, né? Quem assiste Big Brother sabe muito bem das coisas aí. O Diego recebeu do Gabriel mala e recebeu falso do João Gabriel. Aliás, ele recebeu mala do Gabriel, recebeu mala também do João Gabriel e falso da Raíssa. Tá? Foi a Raíssa que deu falso para ele. Quem deu a cobra pro Diego foi o Matheus. Camila e Tamires já receberam ali o alvo como alvos. E aí, obviamente, todo mundo falou: olha aí o queridômetro do Diego. O Diego levou todas as possibilidades possíveis lá do queridômetro. E aí o Diego disse que não ia mais se importar com isso. Mas no fundo ele se importa, né? Ele não consegue deixar de se importar com o queridômetro. Ele não consegue. Isso mexe muito com a cabeça dele. E aí, lá no quarto, antes disso, o Diego estava falando ali que ele podia sim ter dado a imunidade para Matheus e Vitória, já que Matheus e Vitória estavam muito mais em perigo de ir para o paredão do que Aline e Vinícius. Ele podia ter feito isso se ele quisesse, só que não teria sido do coração dele, e que ele fez aquilo que ele queria fazer, e que ele fez aquilo que ele sentia que ele deveria fazer. Aí o Matheus, obviamente, pegou metade dessa conversa, nem entendeu direito essa conversa
Aí o Diego explicou que ele podia sim ter dado a imunidade para os dois, mas preferiu seguir o coração dele, e é um direito dele dar a imunidade para quem ele quisesse dar. Se ele quisesse dar para qualquer pessoa ali, mesmo que não fosse aliada, ele também faria isso. E ele fez. Aí lá no quarto do líder, o Diogo reclamou que as irmãs não olham na cara dele. E olha que olha que o Diogo tá querendo fazer pauta. As irmãs não olham na cara dele, que as irmãs não querem nem saber de papo com ele, e que as irmãs ali, Camila e Tamires, serão as vetadas se ele tiver um poder de veto. Ele não vai ter poder de veto, mas é uma possibilidade que ele colocou. Que as meninas ali, ele deu todas as oportunidades, mas as meninas continuam falando mal dele, as meninas continuam ali sem olhar e querer conversar com ele, que as meninas continuam ali sem querer qualquer tipo de proximidade com ele. É o que dá, né? Você querer fazer pauta, né, Diogo? É o que dá você querer fazer pauta nesse jogo, aonde não é pra fazer pauta, tá? Aí lá no quarto, Nordeste, o pessoal ali continuava metendo o pau no Diego, tá? A Vitória, Camila e Tamires começaram a criticar a exposição que o Diego tinha feito das alianças deles. Aí a Vitória começou a dizer que era feio expor as pessoas assim, se você quer que essas pessoas sejam seus aliados. Mas vocês não queriam ser aliados do Diego em primeiro lugar. Vocês não queriam. E aí a Camila começou a dizer que eles é que se excluem, que eles é que ficam nessa coisa isolada, e que elas tentaram ajudar e que no final das contas eles fizeram isso com eles, expuseram a aliança deles. Aí a Tamires disse que se sentiu boba e que ele não tinha que ter aberto nada pra ninguém, que não tinha que ter falado nada pra ninguém. E elas estavam metendo pau nele, né? Por causa dele ter votado nas bailarinas, sendo que elas já tinham feito a mesma combinação. Quer dizer, elas podem fazer a combinação, elas podem meter o pau em quem elas quiserem, ele não pode se defender, o jogo tem que ser só do jeito que elas querem. Sério, eu tô achando interessante essas meninas se lascarem aí, tô achando interessante. E aí as meninas disseram ali que a volta do Matheus e da Vitória vai fortalecê-los e que eles vão ali voltar fortes, grandões, confiantes, que vai ser assim na terça-feira. E o Matheus começou a dizer ali que ele levou tudo que ele ouviu ali sobre essa história da imunidade ali. E aí ele contou que o Diego falou que tinha que se defender, que eles também estavam na mira para ir pro paredão e tal. No final das contas, o que o Matheus fez foi só colocar mais fogo nessa lenha. E aí ele disse que o Diego justificou o voto como uma forma de proteção. Só que as meninas dizem que o Diego e a Daniele se sentiram mais seguros enfrentando Eva e Renata em vez de votarem no Ed e na Raíssa. Aí ela começou a dizer, eles falaram que se sentiram desse jeito, que era muito mais fácil votar no Ed e na Raíssa e tal. Não, eles só queriam fazer parte da combinação de vocês. E sim, vocês estavam forçando essa barra também. Não vem dizer que não está forçando essa barra, não. Não vem dizer que isso não aconteceu, porque isso aconteceu. E aí depois o próprio Matheus confirmou que ele tinha dado a cobra pro Diego no queridômetro e disse que teria sido muito melhor se eles também tivessem votado no Diego. Aí teria mais reforçado, né, a narrativa do Diego. Esse povo é muito burro, gente, é muito burro mesmo. Aí lá no quarto, anos 50, a Daniele compartilhou ali com a dona Delma que ela votou na Eva e na Renata, não porque ela não gosta das meninas, mas porque ela precisava se defender do paredão. Precisava ali fugir do paredão. E que eles foram sinceros ali, que eles conversaram com as meninas e explicaram para as meninas que tinham que fazer o que eles tinham que fazer para fugir do paredão. Aí a dona Delma disse, eu não voto em ninguém do meu quarto. Se eu tirar um líder, eu estarei com a minha equipe.
Ela quis dizer, né? Se eu ganhar um líder, eu vou puxar vocês pro VIP. E aí ele disse, o Diego disse ali que agora ele não ia mais se preocupar com o que as pessoas estavam falando dele, mas que o Brasil tinha que ver ele pleno, belo, e mesmo que ele seja uma cobra mentirosa, cascavel, sucuri, e que ele ia fazer ali de todas as maneiras. E depois ele até falou que o Ed e a Raíssa é que deram os emojis de cobra e mentiroso para ele, né? Mas no final das contas não foi o Ed e a Raíssa que deram, né? Quem deu foi justamente o Matheus. Aí ele até chegou a falar com o Ed sobre isso. O Ed negou que teria dado e inclusive ele disse que isso nunca existiu. Na verdade, né, quem deu isso foi o Matheus e quem deu a mala foi justamente o Gabriel. No final das contas, né, vocês vão ver aí as coisas acontecendo lá na frente. No fim de tudo, Camila disse que o grupo delas não deve mais dar oportunidade para o Diego e para a Daniele, e que os dois parecem perdidos no grupo. As duas acharam que elas estão fazendo um jogo maravilhoso e que elas estão indo muito bem, que o jogo delas estão ali muito, mas muito bom, e que vai ser bom se a Vitória e o Matheus voltarem, porque assim vai fortalecer o grupo deles. Tô achando que não, né? Tô achando que eles vão se dar mal pra caramba nesse jogo todo. Gente, tô achando que vai se dar muito mal. De tanta burrice, inclusive, né? Burrice, mas burrice mesmo. Especialmente porque as meninas ali querem ser as donas do bem e do mal, da moral e dos bons costumes. Vão se dar bem mal nisso, né? O que vai ter hoje? Sincerão. Daqui a pouco, depois do Sincerão, a gente tá aqui. Mas para além do Sincerão, tá? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês também. Cinema. Lembra que ano passado tinha a maldição do cinema? Quem ia pro cinema acabava sendo eliminado. Comecei o vídeo falando disso e vou terminar falando disso. Quem foi pro cinema? Camila e Tamires, que levaram Graciane e Giovana e Vitória e Matheus. Vocês já sabem, né, que a maldição do cinema tá rolando. Capaz mesmo dos dois serem eliminados. Sobre Graciane e Giovana, as bailarinas até disseram que se elas pegassem um líder, elas pensariam em tirar a Graciane da xepa. Mas depois do que rolou ali, não vai mais rolar. Acho que nem o Diego faria isso nesse momento, né? Eu simplesmente deixaria a Graciane ali até o final do programa na xepa, para ela descobrir como é bom falar mal dos outros pelas costas, né? E achar que isso não vai chegar no destino que tinha que chegar. Enfim, gente, daqui a pouco a gente tá de volta aqui para comentar com vocês o Sincerão e vai ser ao vivo, tá? Esse vídeo agora tá gravado porque eu tenho um compromisso, daqui a pouco não dá para fazer live. Mas daqui a pouco, depois do Sincerão, a gente tá de volta. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.